É nosso convidado, o antigo médico do Sporting e também candidato à presidência do clube, Frederico Varandas. Muito boa tarde, muito obrigada por estar no Jornal do Meio-Dia. Comecemos por olhar para a conferência de imprensa de ontem do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que disse que se demitia e deixou também, de certa forma, a porta mais ou menos entreaberta ao regresso dos jogadores que rescindiram com o clube. Como é que vê essa posição deixada ontem pelo presidente do Sporting? Parece-lhe genuína? Muito boa tarde, queria agradecer o convite, infelizmente para vir falar de motivos não muito agradáveis. Vi agora a vossa peça e vi as declarações do Presidente Bruno de Carvalho e há uma coisa que eu concordo com ele. Os sportinguistas estão angustiados. Nós estamos angustiados de ver o Sporting diariamente na lama. É o nome do Sporting que está na lama neste momento. E espero que Bruno de Carvalho e os senhores que estão sentados ao lado dele tenham noção disso. Em relação a este assunto das rescisões, e eu pergunto o que foi feito neste último mês. Porque os acontecimentos de Alcochete foram dia 15 de maio, está a fazer um mês. As notícias de rescisões foram diárias. Todos os dias havia notícias, rumores que os jogadores iam rescindir. O que é que foi feito para evitar isso? Agora, a caminho daqui, perguntaram para comentar porque vi uns SMS de Bruno Carvalho que enviou aos jogadores. O que é que isso significa? Foi essa a forma? É essa a forma que Bruno Carvalho tentou pacificar a situação? Reunir os jogadores? Foi esta? Enviar um SMS? Eu pergunto ao Bruno Carvalho se isto demonstra o quê? É a tentativa de fazer as pazes com os jogadores? Foi assim? Enviar um SMS? Eu vou recordar um bocadinho. Dia 15 de maio os jogadores foram violentamente agredidos. Não interessa porquê, como falta de segurança. Foram. Na véspera do jogo, de final da taça, temos um comunicado, uma conferência de imprensa, a desafiar os jogadores. O Presidente, pronto, e acredito, foi infeliz na escolha das palavras, considerou infeliz. Foi chato. E o que é que eu vejo neste mês? Foram consequências atrás de outras, atrás de comunicados, atrás de conferências de imprensa, sempre a desafiar os jogadores, a provocar os jogadores. E eu penso, se alguém pensa unificar o clube assim, se alguém pensa unificar os jogadores assim. Mas o que é que acha que Bruno Carvalho quis com esta divulgação de algumas mensagens trocadas com o empresário de base Dost, Bruno Fernandes, e também com o Eu acho que Bruno Carvalho está a demonstrar quis provar que esteve em contacto com eles e respondendo até a algumas críticas deixadas por si ontem. Não tenho a menor dúvida, mas então fica é que eu lancei o desafio do que é que teria sido feito pelo Presidente para evitar isto. Esta é a resposta? Um SMS? Acha que todos estes acontecimentos que eu descrevi, a confiança restitui-se com um SMS? E eu pergunto, ok, não houve resposta ao SMS, e então? Uma pessoa quando quer resolver isto, resolve como os homens fazem. Olhos nos olhos. Ia à casa do Basost, convidava o Basost para vir à casa dele, convidava o empresário, fosse o que fosse, ele é que é presidente, ele é que tem que ter competência. É com SMS? Eu acho que considero isto, então, de uma gravidade, uma negligência. Pronto, mandei um SMS, está aprovado que eu tentei fazer as pazes com os jogadores. Ele é o presidente. Ele é o presidente. E as pessoas têm que perceber que o elo que foi quebrado entre os jogadores e o presidente chama-se confiança. Confiança. E a confiança, eu entendo que não se restitui com um SMS. E achei o Presidente muito mais preocupado nestas semanas, preocupado em alterar estatutos, que lhe podem dar mais poder, etc. Olha, Presidente, sabe onde é que deveria ter ganho poder? Era na negociação com os seus jogadores e ter mantido os seus jogadores. Aí é que ganhava poder dos sócios. Mas parece-lhe que estes 6 jogadores que já rescindiram com o Sporting são, no fundo, já ativos, perdidos por parte do clube? Neste momento, a realidade é que rescindiram. Agora, o que vai acontecer, não sei. O que eu sei é que rescindiram. E o que eu sei é que houve um mês para tentar evitar isto. Não interessa se há argumentos jurídicos para justa causa. O que interessa é que um Presidente não podia ter chegado a este ponto. E esta é a realidade. Os jogadores rescindiram. Os jogadores rescindiram. E não houve uma rescisão no dia a seguir à academia. Houve um mês. Houve um mês. E
considero que houve de uma negligência, de uma incapacidade negocial de restituir a confiança com os jogadores. Como é que se resolve toda esta situação, Frederico Varandas? Parece-lhe que há condições para a realização da Assembleia Geral que está marcada para o dia 23? Eu vou repetir como eu comecei. O Sporting está na lama. E Bruno Carvalho e os senhores que estão sentados ao lado dele têm que ter noção que o clube está na lama. Todos os dias. Isto é uma vergonha. Estamos em prestes de um campeonato do mundo, não se fala de outra coisa. Não se fala de outra coisa. Mas a questão que interessa mais aos adeptos do Sporting é: e como é que se resolve toda esta situação? Só há uma solução, não há duas. Demissão e eleições. Mas parece-lhe que, tendo em conta tudo aquilo que nós já ouvimos por parte do Conselho Diretivo do Sporting, que eles estão disponíveis para essa abertura? Os sinais são o contrário, mas sabe o que é que eu vejo? Bruno Carvalho e os seus elementos de direção barricados, fechados num castelo. Eu vou aqui, estamos no dia 12 de junho. 12 de junho. Dentro de 2 semanas começa a pré-época. Treinador, quem é? Equipa, quem são? Da equipa titular do ano passado, sobra-lhes quê? 2, 3 jogadores? Isto é embaraçoso para os sportinguistas. As pessoas têm que pôr o Sporting acima das suas convicções, acima do que acredita. O Sporting tem que estar acima disto tudo. O Sporting neste momento está abaixo de tudo. Está abaixo do nível 0. Está na lama. E Bruno Carvalho e os senhores que estão com ele são responsáveis por isto. E chega disto. Mas não me respondeu à minha questão, Frederico Varandas. Qual? Como é que se resolve toda esta situação? Pedindo a demissão e é Conselho Diretivo que se demita, que haja marcações de eleições e que se recandidate. Bruno Carvalho que se recandidate novamente. Mas esta é a solução. O Frederico Varandas já mostrou a disponibilidade também para avançar com uma candidatura, de resto já está a trabalhar nesse sentido e pelo que sei, já tem reunida uma equipa que ainda não quer revelar quais são os nomes. Mas o Frederico esteve durante 5 anos a trabalhar com Bruno de Carvalho e a ideia que passou, de certa forma, para a opinião pública é de que eram bastante próximos. Só recentemente, depois destes incidentes em Alcochete, chamamos-lhe assim, é que se afastou do presidente do Sporting. Por que razão é que os adeptos do Sporting, que querem nesta altura uma ruptura com o passado, ou seja, uma ruptura com Bruno de Carvalho, devem ver em si a atual solução para esta situação? Primeira parte, vamos definir o que é proximidade. Eu tive uma excelente proximidade profissional com Bruno Carvalho. Em 5 anos nunca tive um evento social de Bruno Carvalho. Socialmente com Bruno Carvalho. Nunca tive. Eu nunca misturo. Eu sou uma pessoa que sei o meu lugar, sei o cargo que ocupava e a relação que tinha que ter profissional. Eu, como Bruno Carvalho, não fui convidado sequer para o casamento, nunca tive em eventos fora de profissionais com Bruno Carvalho. Portanto, não é amigo de Bruno Carvalho. Tive uma ótima relação, volto a dizer, não sou amigo de Bruno Carvalho, nunca fui. Fui um leal diretor clínico de Bruno Carvalho, enquanto Bruno Carvalho defendia os interesses do Sporting Clube de Portugal. E depois a segunda pergunta, como? Por que razão é que os adeptos do Sporting, que nesta altura querem uma ruptura, podem ver em si a solução? Eu não concordo com essa pergunta. Eu sei que a maioria dos Sportings não querem uma ruptura total com o Bruno Carvalho. A maioria dos sócios do Sporting querem continuar o que Bruno Carvalho fez de bem. Esse é o que a maioria dos sócios do Clube de Portugal querem. E a minha equipa consegue fazer isso. Continuar o que foi bem feito por Bruno Carvalho. Porque não é verdade, não é verdade que se é isso, esclareço já. O meu projeto não é ruptura total com Bruno Carvalho, longe disso. O meu projeto é continuar o que Bruno Carvalho fez de bem e que recentemente, no início do segundo mandato, se desviou completamente. Simples. Mas não acho que nesta altura está muito associado ainda ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho? Não. E a prova disso são os ataques que sou alvo da própria propaganda. Não é? Mas não. Eu acho que os sportinguistas, eu estou associado ao Sporting. Sempre tive. E isto, por essa razão é que Bruno Carvalho me manteve no Sporting. Eu cheguei ao Sporting, Bruno Carvalho não estava lá. E Bruno Carvalho convidou-me a permanecer. Eu, quando cheguei ao Sporting, quando Bruno Carvalho chegou ao Sporting, eu pus o meu lugar à disposição. E foi o presidente Bruno Carvalho que disse, não. Eu confio na sua competência e confio em si. E assim foi. E renovou-me o contrato de 4 anos. Eu não tenho
O meu cartão de sócio é com o Sporting Clube de Portugal. Não é com nenhum presidente. E eu defendi esse presidente enquanto defendia os valores do Sporting. Frederico, já estamos infelizmente a ficar sem tempo, mas disse recentemente, até para explicar o afastamento e a sua decisão até de terminar o vínculo enquanto diretor clínico com o Sporting, que o atual presidente tinha mudado muito. Foi Bruno de Carvalho que mudou efetivamente muito nestes últimos meses ou fez uma avaliação errada da personalidade do presidente do Sporting? Não, eu considero que fiz a avaliação. Eu considero que Bruno Carvalho mudou no segundo mandato. E a avaliação que eu fiz nessa altura, na altura das eleições, foi uma avaliação muito positiva do primeiro mandato de Bruno Carvalho. E independentemente do estilo, independentemente se sou amigo, se não, que não sou, achei que Bruno Carvalho era a pessoa ideal para se manter no cargo. E assim votei. Depois o que assistimos foi um desviar. E, para mim, uma desilusão. Não posso deixar de dizer o contrário, uma desilusão. Frederico Varandas, muito obrigada por ter estado neste Jornal do Meio-Dia.